Você que chegou até aqui e não tem opção, você que é anti-PT e que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum, eu queria te propor um jogo. É caro ou coroa? É Bolsonaro ou Haddad? Joga essa moeda pra cima. Naqueles 2 segundinhos que a moeda estiver voando, você não faz uma escolha? Porque de qualquer jeito, quando essa moeda cair no chão, um dos dois vai ser eleito. E eu vim aqui, fiz esse vídeo para falar com você, que é do meu setor, meu companheiro, meu colega de trabalho, que está indeciso ou que está pensando em votar no Bolsonaro. Galera que acorda madrugada, trabalha de 12 a 14 horas por dia, 6 dias por semana. Vocês que ainda estão indecisos ou que vão votar no Bolsonaro apenas por raiva ao PT, eu peço que respeitosamente, por favor, reflitam. Acho que a gente está numa eleição de extremos que merece uma tomada de consciência muito grande de todo mundo e principalmente de nós que trabalhamos com a indústria do audiovisual, a indústria da cultura no Brasil. Bolsonaro acha que a nossa profissão é coisa de vagabundo. Eu estou com muito medo mesmo que possa vir a acontecer com o nosso país. Vamos escolher entre um candidato que não tem o menor respeito ou apreço por qualquer atividade cultural no país e um outro candidato que é um professor universitário que defende a liberdade, que defende os princípios democráticos. A gente não pode deixar que aconteça uma volta no tempo. A gente não pode deixar que a nossa liberdade, que foi duramente conquistada, seja jogada num segundo plano. Costumo dizer que a maior função do nosso cinema é contar a história da nossa gente. E se a gente quer continuar fazendo isso sem censura, com apoio, livremente, a gente precisa se ligar. Falar sobre esse candidato, sobre a questão dele ser racista, homofóbico, isso todo mundo já sabe, todo mundo já viu algum vídeo dele falando. E se isso não te tocou até agora, então vamos falar sobre plano de governo. Fiz uma pesquisa rápida nos 2 planos para saber quanto eles gostam do nosso setor. A palavra cultura aparece nenhuma vez no Bolsonaro. Eu parei de contar no 15, no do Haddad. Uma vez, alguns anos atrás, o Ministério da Cultura sim foi extinto, sim é possível. E muita gente ficou sem filmar. A gente pode voltar para aqueles anos 90 onde não existia audiovisual no Brasil. O mercado não existia, as pessoas foram fazer outras coisas. Quando o Collor chegou em Embrafilme, Ministério da Cultura, em 91, se não me engano, teve um longa-metragem ou nenhum longa-metragem. E no ano passado a gente fez 160 longas no Brasil. E pelo futuro dos meus filhos, vou votar a favor da democracia e da cultura. O Bolsonaro representa a homofobia, a raiva, o racismo. E ele é um perigo eminente para a nossa democracia. Você sabia que o Bolsonaro diz que o meu colega de trabalho homem deve ganhar mais do que eu? E nós exercemos a mesma função. Eu saio todo dia de casa com vontade de aprender. Por isso eu vou votar no professor e não num opressor. É o cara que tá vindo aí ameaçando o preto, o nordestino, o povo GLS e todos aqueles da classe pobre do nosso Brasil. Ele é um cara que faz ódio à tortura. Ele é um cara que já avisou que vai acabar com as terras indígenas. Ele é contra o coitadismo da mulher, dos negros, dos gays. Ele é contra os direitos trabalhistas. Ele é contra as férias. Então ele é um cara que é contra todo mundo. A gente está falando de um candidato que algumas vezes já externalizou a vontade de extinguir o Ministério da Cultura. A Ancine fica em risco, o Ministério da Cultura fica em risco e o nosso mercado audiovisual ele fica em risco. E país sem cultura não é nada. Eleger o Bolsonaro é, entre tantas barbaridades, aceitar o fim do Ministério da Cultura, o fim da Ancine, o fim do mercado audiovisual, o fim do nosso trabalho. A série que eu tô filmando agora, e muito provavelmente a série ou longa que você tá filmando agora, teve parte do seu orçamento, se não seu orçamento total, captado através das leis de incentivo à cultura que podem deixar de existir. E ano que vem, não se esqueçam, se não for renovada, a lei do audiovisual vai acabar. Olha, ele tá dizendo que vai acabar com os direitos trabalhistas. Eles dizem, não vai fazer. Ele é contra os gays, não vai fazer. Olha, então você vai votar num candidato que as coisas que ele fala você não acredita que ele vai fazer? A gente não pode votar nulo, a gente não pode votar em branco. A gente tem que votar pela liberdade de expressão, a gente tem que votar pela democracia. As pessoas que estão pensando em votar nulo, porque tem críticas ao PT,
Eu também tenho críticas ao PT, mas eu acho que esse momento a democracia está correndo sérios riscos. Se você trabalha com cultura, você não pode anular o seu voto. Porque se você anula o seu voto, você favorece o candidato fascista, o candidato que acha que artista, que gente que trabalha com cultura, mama na Lei Rouanet. Então não anule seu voto. Eu acho que abrir a porta para isso, toda a sociedade vai pagar muito caro por esse voto. Eu acho que, por mais que a gente odeie o PT, que vote com o nariz tapado. Mas agora não tem opção. Você não gosta do PT? Do outro lado é pior, cara. Pensa bem no que você vai fazer. Nunca gostei de política, sempre fui totalmente apartidário, mas nesse momento eu realmente não consigo não me posicionar. Depois de tudo que a gente sabe, depois de tudo que ele já falou, é só pesquisar, não é mistério. Não dá pra votar nesse cara. Por favor, reflita a sua posição. É um momento de extrema importância. Sem ódio, sem racismo e sem homofobia. E pensem na continuidade do nosso trabalho, da nossa atividade, do cinema, do teatro, da música, das artes do Brasil. Pense bem, os dois caminhos estão bem claros. É um caminho autoritário, de mandos e exclusão, ou um caminho democrático. Eu voto Haddad para votar no candidato que não vai acabar com o Ministério da Cultura e não vai acabar com o cinema no nosso país. Eu voto Haddad para defender os nossos empregos. Vote no progresso, vote no Brasil, vote na cultura, vote na diversidade. Pela democracia, pelo cinema e pelas mulheres. Se esse monstro ganhar, estamos ferrados. Não podemos aceitar isso. Não podemos ser coniventes. A gente tem que ter responsabilidade com a democracia, com o meio ambiente e com a cultura brasileira. E pra gente do cinema vale mais do que qualquer outra coisa. Lutar por isso, lutar pelo nosso trabalho, nosso sustento, pelo que a gente ama. E vamos de Haddad 13, mesmo para os que não estão fã do PT atualmente, mas a gente tem que afastar o risco que a gente está correndo, a situação é gravíssima. Vou pelas minorias, eu vou para um projeto de Brasil que eu acredito. Domingo é o dia da nossa decisão. Vamos junto? Vem com a gente. Vamos ali. Haddad é a melhor opção nesse momento. A gente convida a agir com o coração. Vem com a gente. Democracia sim. Bolsonaro, não. Ele não. Ele não. Ele nunca, ele jamais. Valeu, tô indo.